Olá, senhores e senhoras, muito bom dia! Estamos começando então o mês de novembro e, junto com ele, a segunda semana do Marketing Data Science 2020. Como já é de praxe, eu gostaria que todo mundo mandasse um bom dia aí no chat para a gente começar a aquecer os motores, né, e deixar a gente menos nervoso. E, logicamente, também, antes de mais nada, eu queria agradecer, né, todo mundo que fez esse evento possível. Então, o Google e a Salesforce aí, que, né, são nossos apoiadores, e todos os palestrantes, né, que estão aí com a gente do Cartola, da Regro, da Drogasil, do Itaú, e Financial Careers e da Diageo. Bom, para quem perdeu, na semana passada, né, a gente começou o nosso evento, Marketing Data Science, com a abertura do Amir Klink, né, que trouxe as perspectivas e as semelhanças aí de trabalhar com dados em navegação e no marketing. Na sequência, a gente teve o Pedro Doria, né, que trouxe um olhar bem bacana aí de como a política, né, vai interferir nas perspectivas de futuro e como a gente se programa aí para esse futuro, né? E na semana passada, fechando ela, no dia 29, teve o Robson Arada do Itaú, junto com o Thiago Turini, né, entrando mais no detalhe das dificuldades aí de trabalhar com data science em projetos de uso de dados. Hoje, então, estou aqui com o Ramaz e com o Luiz Machado, e a gente vai falar um pouco mais sobre a gestão de audiências, né, no mundo contemporâneo, nesse mundo aí sem cookies. Tá? E no final, então, seguindo essa semana, a gente vai ter ainda bastante conteúdo bem legal. Amanhã a gente tem a Ellen Modesto do Google, junto com o Eduardo Campos, também da Salesforce, e o Denis Fujito, falando sobre estratégias combinadas de marketing cloud para gerar mais resultados. No dia 5, a gente tem o Vitor Bertoncini e o Marco Frade, junto com o Léo Nares, falando sobre as dificuldades e os benefícios que a gente tem ao analisar os dados on e offline, todos de uma forma conjunta. No dia 6, o Vitor Patalano e o Bruno Bedo, lá do Cartola, né, vem falar junto com o Rafaenes sobre como a coisa fica quando a gente aplica Data Science no futebol. Então vem falar de ciências de dados aplicadas ao gato mestre aí do Cartola. E na semana que vem, para encerrar então todo o nosso conteúdo, a gente vai ter a Mônica, o Paulo, o Rafa e o Ishida, né, mostrando todo o roadmap de futuro, né, e como que a gente as nossas principais recomendações, fechando todo esse olhar aí completo do Marketing Data Science, tá? Hoje, então, a gente vai entrar, né, num painel de gestão de audiências, né, e para a gente ter um terreno em comum, né, eu gostaria de colocar alguns pontos. Então, qual que é o dilema, né, que a gestão de audiência se pretende, né, a resolver, ou o que, que a gente tenta, né, que problema a gente quer trabalhar quando a gente fala de gestão de audiências? Então, a gente quer entender quem é o cliente, né, quais as suas preferências e para que a gente possa oferecer, né, um produto melhor ou um serviço de uma forma que sirva melhor, né, essa pessoa específica. Então, né, lógico que quando a gente olha uma multidão aqui, como nesse quadro maravilhoso da Tarsila, a gente pode, né, às vezes olhar uma multidão de iguais, mas a gente vê que não, né, cada um tem suas preferências, seus perfis, né, suas diferenças tanto pessoais quanto, né, de gosto. E quando que essa gestão aí das audiências fica complicada, né, quando a gente está falando aqui dos dados e do marketing? Quando ela acontece em múltiplos aparelhos. Então, né, hoje uma pessoa, né, e uma marca podem entrar em contato aí através de um computador, de um notebook, de um celular, né, de um tablet, TV digital. Com a chegada do 5G e da internet das coisas, a gente vai ter, então, uma geladeira podendo entrar em contato com uma determinada marca, um relógio, videogame, né, já temos todas essas e vamos ter muitos mais, né, possibilidades aí de aparelhos conectados. E em cada um desses aparelhos existem diversos canais ou formatos de entrar em contato com uma pessoa. Então, quando eu estou falando de um computador ou de um smartphone, eu posso falar, né, com o meu cliente através de e-mails, através de redes sociais, né, através de uma mídia digital em um portal, através de uma campanha de uma ferramenta de busca, quando eu estou no celular, SMS, push, né, através de uma ligação de um call center. Então, existem muitas formas, né? E isso falando só dos meios
tradicionalmente digitais. Quando a gente vai, então, para o offline, tem televisão, tem mídia impressa, tem o ponto de venda, né? Então, é muito complexo a gente entender todos esses pontos de contato, até porque, para cada um desses seres humanos distintos, a jornada é distinta, né? Então, nem todo mundo vai ver a primeira vez, né, a sua marca ou o seu produto na televisão ou num outdoor, né? Dependendo dos hábitos de uso de cada tipo de pessoa, isso muda, né? Então, justamente para a gente destrinchar um pouco mais desse complexo mundo aí da gestão das audiências, eu trouxe, então, eu gostaria de apresentar os nossos palestrantes hoje. Primeiro, eu vou chamar o Paulo Ramasa. Paulo Ramasa, muito bom dia. Ele é Senior Global Lead de Performance Analytics na eFinancial Career. E, Ramasa, eu acho que, mais do que eu ficar contando do seu passado, conta um pouco para a gente aí o que você tem feito. Claro. Bom dia, Fábio, valeu pelo convite. Bom, eu estou na área de digital marketing há 13 anos, passei quase todo esse tempo dentro de Magazine, tocando na área de analytics, com muita proximidade também de performance, e os últimos anos eu venho investindo muito na parte de gestão de audiência, começando um pouco com atribuição, conversando como que o flow de dados ele tem que ser feito dentro da companhia, e agora, mais recentemente, com a proteção de dados aqui de Europa e Estados Unidos também, começando a brincar um pouco mais com essa diversidade aí. Muito bom bater um papo aí com vocês e vamos ver se a gente consegue contribuir bastante para a discussão. Legal. E junto também eu gostaria de chamar o Luiz Machado, da Salesforce, que trabalha atualmente aí com Data Identity, e tem um histórico bastante longo também como profissional de CRM, que trabalhou em agências. Mas quem sou eu para contar, né, quando ele está aqui? Luiz, bom dia, conta um pouco para a gente do seu histórico profissional. Bom dia, André. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Eu tenho eu comecei minha carreira como desenvolvedor, então tenho um pé, né, mais na tecnologia, e migrei para o marketing em 99, cara, na época que estava se falando bastante de CRM e de marketing com bases de dados, e de lá para cá eu trabalhei muito tempo em agências, né, eu trabalhei nos grandes grupos aí, e de mais ou menos 10 anos atrás eu comecei a fazer esse caminho de volta a empresas de tecnologia e plataformas tecnológicas, né? Então eu estava tocando uma operação para o grupo WPP com uma DMP, e aqui na Salesforce eu tenho um papel parecido, né? A gente trabalha junto com o portfólio de Marketing Cloud, mas para algumas plataformas específicas que tem essa ligação, né, com plataformas, com outras plataformas de tecnologia e de EdTech. Também espero contribuir nessa conversa, cara. Legal, obrigado, Luiz. E eu, então, para quem não me conhece, estou na DP6 desde criancinha, né, desde que a internet era tudo mato. Então, comecei como estagiário lá na DP6, trabalhei muitos anos na área de operações, né, atendi diversas contas aí, né, no dia a dia, tanto fazendo parte analítica, de mídia, né, gestão de DMP, projeto de onboarding de dados de CRM, né, e mais recentemente assumi, então, as áreas de marketing, vendas, customer success e parcerias da DP6, e estou aí, então, fazendo um monte, né, há muito tempo na DP6 e seguirei por aqui por muitos anos ainda. Vamos lá, então. Pessoal, para a gente conversar, né, hoje, eu e o Luiz e o Ramasa separamos 3 temas, tá, principais, aonde tem, né, alguns tópicos aí, alguns subtópicos que a gente gostaria de conversar, tá? O primeiro deles, né, quando a gente fala de gestão de audiências, são, lógico, a chegada das leis de privacidade de dados, né, então a LGPD aqui no Brasil ou a GDPR, né, lá em Londres, na Europa, né, enfim, na Europa, e então eu queria conversar com eles, né, primeiro para a gente entender quais são os principais impactos que a gente tem na forma de trabalho, né, no dia a dia do marketing, as diferenças, né, que a gente pode ver do mercado europeu e brasileiro, né, e até falando porque a GDPR tem um pouco mais de tempo, né, de vigência do que
a LGPD, então a gente pode aprender um pouco com quem já está, né, lidando há mais tempo com ela, e o que muda, né, nesse modelo, né, onde a gente está mais preocupado com privacidade, ou seja, pensando em produtos, né, ou soluções privacy first, ou que considerem privacy by design. Então, para a gente começar, eu queria, né, chamar o Ramasa para falar um pouquinho, então, para a gente, né, desse tema aí complicado. Quais são os principais impactos, Ramasa, das leis no nosso dia a dia? Eu acho que o primeiro grande impacto que a gente está vendo aqui é que a gente claramente vai perder uma boa parte da nossa base de audiência, né? Da nossa audiência. A gente estima só na Europa, aqui dos países que a gente opera, que a gente deve ter uma diminuição de 40%, 50% da coleta de dados. Então, tem uma diferença bem importante, que é a forma que a gente apresenta isso para o usuário. Então, na Europa, por exemplo, a gente tem que, ele vem com o opt-out, todas as opções, a gente tem que abrir para o consumidor, para o usuário, por exemplo, se ele quer, se ele aceita que a gente armazene os dados no Google Analytics, por exemplo. A gente abre todas as redes de remarketing que a gente trabalha, a gente abre todas as redes de qualquer possibilidade de transferência de dados. Isso vem desabilitado, ele tem que habilitar isso. Então, em Europa é uma situação bem difícil para a gente como lidar com isso, e a gente estima de ter essa perda de dados aí entre 40% e 50%. Estados Unidos é um pouco diferente, tem as leis de privacidade de dados lá, mas o mesmo nível de informação que a gente tem que passar, mas o usuário ele faz o opt-out, então vem tudo marcado para ele, e ele tem que desabilitar. O que isso muda em projeção? Enquanto a Europa a gente estima perder 40%, 50%, Estados Unidos a gente projeta pelo menos 10%, 15%, então já é uma diferença grande para a gente. Tem a parte educacional também, que é o mercado ele é um pouco mais maduro nesse sentido, já faz algum tempo que a gente vem discutindo isso, tem como as pessoas enxergam isso, tem a questão educacional, é uma jornada bem grande, mas o que eu destacaria agora de primeiro grande impacto para a gente é a perda de audiência, como que a gente consegue reverter isso, não só pensando em performance, dividindo em dois dados, em mensuração e entendimento, e depois ativação e performance. Legal. Antes de voltar para você, que eu tenho mais umas perguntas para fazer sobre isso, eu queria ver o que o Luiz traz também para a gente, né, comparando, então, as diferenças dos modelos e como a gente está, como vocês estão lidando com isso aí em Salesforce. Legal, obrigado pela pergunta, André. Bom, primeiro, eu acho que a gente está vivendo uma dicotomia interessante, porque ao mesmo tempo que o consumidor e as leis, né, protegem a privacidade dos dados, o consumidor também está esperando um alto nível de personalização, um alto nível de relevância na troca que ele tem com as marcas. E isso é interessante, porque, né, você precisa equalizar, porque quanto mais dados você tem, melhor a experiência, a segmentação que você entrega, mas de qualquer forma, o consumidor precisa dar esse consentimento para as marcas, né? Então, acho que, primeiro, uma coisa que é importante, acho que essa moeda de troca agora, ela tem a ver um pouco com confiança também, né? A confiança que esse consumidor tem nas marcas e tem nas práticas que você tá fazendo com os dados, para mantê-lo engajado e mantê-lo ciente de que essa troca só tem benefício para esse consumidor. Né, acho que acho que o Paulo sinalizou uma diferença interessante, né, entre a questão da Europa e dos Estados Unidos,
Aqui no Brasil, eu tenho um misto de clientes que já estão usando o consentimento e alguns optam por fazer o opt-in, né? O consumidor precisa escolher para dividir os dados, alguns opt-out, acho que muito olhando para esses números que o Paulo deu. Acho que aqui, o que é importante, por enquanto, né, a lei é muito nova ainda, é que você tem que estar olhando para um framework de consentimento, um framework para capturar essa informação e para manter essa informação em todos os pontos de contato, né? Então é um pouco assim como a gente vê dentro de Salesforce e principalmente dentro dos produtos de marketing cloud, né? A gente procura ter um framework único onde você consegue capturar o consentimento do usuário, mas também fazer toda a gestão de toda a parte do processo. Eu tinha, se não me engano, eu estava até no Colorado, nos Estados Unidos, quando eu ouvi essa diferença e realmente é interessante. O que a gente estava discutindo é o seguinte: quando você vai para a Europa, né, faz 2 anos que o GDPR está implementado, mas faz 25 anos que tem jurisprudência de leis de dados, né? Você vai para a Alemanha, tem leis de dados, se não me engano, desde a década de 50, de privacidade de dados, desde a década de 50. Então, você vai para a União Europeia, eles olham a privacidade de dados como um direito da população, né? Quando você vai para o mercado americano, os dados eles são vistos como um commodity, como um produto, né? Então, você consegue compilar esses dados, e isso não quer dizer que você não tenha que ter os cuidados, né, de tirar alguém de dentro de uma base que não quer mais participar, fazer o opt-out das pessoas, mas como você olha para os dados, você tem uma lente completamente diferente, né, porque você tem um mercado também gigantesco, é o maior mercado que eu já vi, pelo menos, né, já tive a oportunidade de trabalhar em alguns outros mercados, em outros países e tal, mas é o maior mercado do ponto de vista dessa troca de informação, né? Existem as cooperativas de dados, existem uma série de práticas nos Estados Unidos que eu não vi em outros lugares, ou pelo menos não vi de forma tão madura quanto outros lugares. E eu acho que isso tem muito a ver com esse olhar, né? Enquanto o americano olha para o dado e olha para essa oferta como, cara, isso aqui é um produto, eu consigo melhorar a experiência ou o targeting das minhas campanhas, a gente parte para um olhar mais, cara, isso aqui é um produto sim, mas isso aqui é um direito do consumidor, e aí, de novo, né, para que você tenha acesso a isso, é importante que você troque essa moeda de confiança com o consumidor. Bacana. Eu gosto muito desse olhar, porque ele mostra como a perspectiva cultural mesmo, né, impacta, né, em toda a questão legislativa e na forma como se acaba se fazendo o trabalho, né? É lógico que né, nenhuma empresa séria está buscando burlar, né, essas regras, está todo mundo buscando seguir direitinho. No entanto, existe um impacto inerente de como você, né, considerava, né, essas coisas e como você já vinha trabalhando por essa perspectiva, né, do dado ser uma commodity, né, um direito. Legal. Ramasa, quando você falou então, né, que vocês têm aí a perspectiva de perder mais de 50% dos dados. E aí, pânico geral? Ou quais são as estratégias, né? Então, como que vocês estão lidando com essa perspectiva, né? E quais são as novas práticas, né, que vêm para substituir aí as antigas nesse cenário novo? Exatamente, o caos foi instaurado aí quando a gente subiu a primeira versão e a gente começou a ver a queda. Mas um ponto, acho que um ponto importante nessa discussão existe esse potencial de perda, mas a gente tem, falando do framework que o Luiz mencionou, acho que tem uma coisa muito importante que é o First Party Data. Isso para a gente é o fundamental, é onde a gente está sentado hoje para recuperar a base, para enriquecimento de base, para todo esse trabalho que a gente faz dentro de casa. Então, a parte de login, a parte de coleta de dados, a parte de fazer o usuário se logar,
ter os benefícios para ele, a parte de data science dentro de casa também, para a gente escalar a base, para a gente entender o comportamento, a parte de analytics, tudo isso que é trivial do marketing, que é a responsabilidade do marketing, e que a gente vem fazendo isso por décadas, ela continua sendo o ponto de partida e como que a gente está sustentando a estratégia para a recuperação dessa base. Então, a gente tem todo o framework definido desde o momento zero, onde o usuário está interagindo com uma campanha e eu sei exatamente o que eu estou apresentando para o usuário. Então, uma vez que ele entrou no meu site, eu continuo tendo as informações dele dentro de casa. Lógico que isso muda um pouco, ele dificulta um pouco, cria um pouco... a gente estava muito acomodado da forma que a gente fazia a mensuração e tudo, e toda essa parte, mas a gente delegava muito, tem muitas specs, a gente delega, pelo olhar do cliente hoje, a gente delega muito também para a agência, a gente delega muito para os outros parceiros, para as stacks, e hoje isso muda bastante porque você vai ter que ser muito responsável pela sua base dentro de casa. Então, coisas que a gente está fazendo, CRM ganhou muito mais importância do que já tinha, para toda a parte de enriquecimento de base, então, pesquisa, rodar tracking, enriquecimento de base, o cara completar formulário, essas coisas, ele passa tudo essa forma mais tradicional que a gente estava relegando um pouco, que a gente estava muito acostumado a receber informação de todos os dados, ela ganha mais importância para a gente. A parte analítica e de data science, ela cresce bastante também. Então, a modelar, tentar os modelos para entender sua base, para encontrar grupos similares, para escalar isso de alguma forma, isso passa a ser fundamental dentro da empresa hoje, para a recuperação de base. Uma parte de investimento de performance, por exemplo, ela é destinado hoje só para essas estratégias de aquisição e retenção, e entendimento de base. Então, e-mail, notificação, toda essa parte de CRM propriamente dito, vem ganhando muito mais espaço junto com a parte de análise de dados. Porque, óbvio, a parte de performance ela vai ser afetada, mas a gente tem um trabalho dentro de casa muito mais relevante hoje para fazer do que realmente ficar maluco tentando só pensando na personalização. First Party Data para a gente hoje é o coração do negócio, é onde a gente está investindo tempo, dinheiro e recursos. Legal. Então, a grande saída aí, o grande graal está nos dados próprios, né, no First Party Data e em saber, então, né, como fazer o uso e trabalhar melhor com esses dados. Eu achei bacana também que uma comparação que você trouxe, Ramasa, com uns anos atrás, quando a gente viu que o mercado de SEO, né, teve uma mudança também tecnológica e a gente teve que mudar também a forma como a gente trabalha. Acho que vale você explorar um pouquinho mais desse paralelo. Claro. A gente, que nem eu falei na nossa conversa, tem bastante tempo de marketing. Eu fazia SEO quando o Google parou de passar os dados de pesquisa, parou de passar os termos de pesquisa. E isso era muito tranquilo para o cara que sentava na cadeira de SEO. Ele tinha um relatório de palavra-chave, ele pegava as páginas e ele otimizava para aquilo. Quando cortou isso, ele teve que fazer o trabalho dele de marketing, ele teve que explorar dados, ele teve que entender contexto, ele teve que ir a fundo na exploração de dados. Então, criou-se uma complexidade, mas que isso já deveria fazer parte da rotina de análise. Então, eu lembro que isso há 7, 8 anos atrás, quando aconteceu, foi realmente guardado as devidas proporções, porque essa eu acho que ainda é mais sensível, mas guardado essas devidas proporções, é muito desse negócio. A gente já deveria estar fazendo um trabalho dentro de casa de entendimento da nossa base e trabalhar isso. A gente deveria cuidar da nossa base e realmente ser dono desse negócio, entender profundamente qual que é o seu usuário, quem é ele. E agora criou-se uma complexidade, que é como retirar o relatório de palavra-chave, ele está retirando essa fonte de informação, só que você continua tendo o que é crucial para você entender o seu consumidor. Você continua tendo behavior, toda a parte de behavior disponível, você continua tendo todas as ferramentas que você sempre teve, mas agora, lógico,
com um pouco mais de complexidade. E acho que é por isso que, para mim, faz muito sentido essa comparação de quando a gente perdeu um pouco perdeu o relatório, e talvez hoje também para paid search, que o Google recentemente já não deixa mais fazer segmentação por sexo, já não deixa mais fazer segmentação por renda. Então, tem várias coisas que vão mudando, mas que a gente, de alguma forma, já deveria estar fazendo aquilo e se preparando. Não deveria ser um pânico, deveria ser uma coisa que a gente já tinha a fundação pronta, e agora a gente só vai executar de uma maneira mais inteligente. Eu acho muito bacana porque essa comparação, porque a gente vê, né, que a mudança lá no SEO também não foi para, né, dar mais trabalho para quem faz SEO, nem para privilegiar nenhum tipo de conteúdo. Foi uma mudança em prol de se fazer SEO, entre aspas, né, mas direito, né, fazer De maneira certa. trazendo os bons conteúdos que existem, né, para que essa indexação seja melhor. E nesse caso não é diferente, né? Então aqui a ideia é a gente não vai deixar de coletar e não vai mais saber quem é o usuário e tratar ele como um ser anônimo o tempo todo. A mudança aqui eu só tenho que trabalhar com esse dado com muita responsabilidade, tratar esse dado com a segurança que ele precisa, né? Eu acho que e é uma coisa que a gente realmente nunca se preocupou. A gente sempre quis ter mais dados, e mais dados, a gente nunca teve muito cuidado com isso. E agora a gente é forçado a fazer. E justificável, né? Também queremos muito dado, uma vez faz todo sentido. Né, a Economist fala lá, data is the new oil. Pô, eu quero ficar rico também, né? Vamos se encher de dados. Exato. Mas acho que a pergunta aí é o que fazer com isso também, e como é que isso tá junto, né? Porque acho que a gente está num ponto hoje onde a disciplina de CRM está talvez no momento mais próximo com a entrega de mídia de performance, né? Porque o CRM há muitos anos tem essa preocupação com força parideira com os dados próprios. Eu que vim desse mercado e depois fui para a mídia online, me parecia muito interessante, né? Toda essa oferta de dados, tudo que você consegue fazer, principalmente dentro das plataformas de compra de mídia, e eu acho que a combinação disso, né, tem muito poder, mas acho que hoje a gente está talvez no ponto mais próximo entre a disciplina, né, de entrega de mídia e principalmente mídia de performance e a área de CRM, que já historicamente tinha esse cuidado com os dados próprios, né? Acho que agora é dividir essas práticas e entender o que você está capturando, e principalmente sempre se perguntar sempre para que eu preciso desse dado, e qual é o ganho para o consumidor, né, para o usuário final. Por que eu preciso perguntar isso para você? E se eu capturar isso, o que eu vou fazer com isso e qual é o ganho para esse consumidor? Porque aí acho que é fácil de explicar também. E aí, de novo, né, batendo na mesma tecla, nessa história da moeda, da confiança como uma moeda importante para as marcas. Se você tem isso claro, você consegue passar isso de forma clara também para o seu consumidor, e consegue cada vez mais ir depurando e refinando, né, esses dados. Eu concordo. Acho que por muito tempo a gente acabou relegando a parte de CRM também, e entender que era só a parte de e-mail marketing. Então, o cara entrava, exportava a base e disparava o e-mail. Então, lembro até há uns 4 anos, 5 anos, quando dentro de Magazine a gente começou a cuidar realmente de audiência, era uma régua de relacionamento norteada por CRM, mas que a gente coloca todos os pontos de contato, incluindo mídia, mas não só a parte de performance, mas a captura de dados. Acho que é onde a gente mais tem os problemas ainda hoje. A gente não tem muita clareza. Acho que o marketing ainda tem um ponto que as pessoas que sentam em marketing, elas são muito induzidas à parte de performance, e essa parte elas delegam muito para a tecnologia também, a coleta de dados, tracking, não sei o que. É uma disciplina de marketing. A gente está falando disso há bastante tempo. O marketing, ele tem que
tomar conta desse negócio, porque é uma estratégia de aquisição. Ela é como vender, pagar os cliques e vender no final do dia, ele é responsável pela aquisição. Então, a parte de colocar CRM como as disciplinas, as responsabilidades, como a fundação para esse sistema funcionar, ele é fundamental, não é só a parte de exportar base, pega lá sexo de 15 a 20, né, de 20 a 30 anos, masculino, manda um e-mail para ele agora. Não, é muito mais entender jornada também de uma coisa. A gente está falando vários termos que a gente sempre fala em várias discussões, então a discussão ela não mudou. Ela continua sendo em cima dos mesmos pontos e só com algumas complexidades maiores agora. Perfeito, legal. Bom, vamos mudar um pouco de tema, né? Afinal de contas, a gente não veio falar só das leis de privacidade de dados, mas eu gostaria até antes de começar com as historinhas do passado que eu trouxe aqui, avisar para o nosso público também que ao final a gente vai ter, tá, momentos para perguntas e respostas, então caso alguém aí já tenha alguma dúvida ou algo que queira perguntar para o Luiz ou para o Paulo, podem mandar desde já, tá bom? Mas, bem, então, para a gente dar continuidade, eu lembrei de duas histórias aqui que eu vivi em reuniões aí, tanto com o Luiz quanto com o Paulo, uns anos atrás, e que trazem temas interessantes para a gente conversar. Uma delas, então, foi uma reunião que o Paulo veio, né, lá na DP6, com um papel A3, assim, grandão, físico, né, e onde ele tinha desenhado, né, todo o stack de tecnologia de marketing lá do Magazine Luiza. Então lá, putz, a ferramenta de analytics, essa aqui e tal, né, e tal, e como que era tudo aquilo, e ele tinha levado justamente esse material para a gente analisar, né, junto, quais eram as possibilidades para ele começar a trabalhar melhor as audiências. Então, a questão que ele trouxe para a gente naquele dia foi, caras, faz mais sentido aqui, ou o que vocês consideram quando a gente está falando de adotar uma DMP de mercado ou construir uma interna, né, uma vez que a gente tem um time de tecnologia gigante. E aí eu queria perguntar para o Paulo, então, como que você vê isso, né, hoje, Paulo, e o que as empresas, né, que estão pensando em gestão de audiência e perdidas aí no mundo de CDP e DMP, têm que pensar quando elas estão olhando para adotar uma ferramenta de mercado, né, ou produzir alguma coisa internamente, ou fazer um sistema híbrido entre esses dois? Como você acha que é o caminho? Foi uma conversa super sofisticada, né? Um pedaço de papel e os rabiscos. Eu acho que, voltando naquele tempo, a minha visão ela continua a mesma de um desenho que ele é sustentado por muita coisa que você faz dentro de casa. Eu ainda acredito que as empresas elas têm que ser proprietárias dos dados e como trabalhar isso. E a tecnologia e as stacks elas vão escalar, elas vão te ajudar a acelerar situações que você não consegue ou controlar ou, enfim, não faz sentido você não fazer isso. Então, eu acho que um primeiro ponto é qual que é a capacidade de desenvolvimento próprio, de entendimento do seu negócio e a sua qual que é o goal, qual que é o seu objetivo? É ativação ou é realmente um trabalho dentro de relacionamento de clientes e não prever uma ativação igual, trazendo um exemplo de e-commerce, que é realmente tudo voltado para a venda. Nessa situação, eu acho que com a privacidade de dados, eu acho que tem muito parte de privacidade, então é um cuidado muito maior hoje, como os seus parceiros eles estão capturando dados, eles estão armazenando dados, se eles são cookie-based ou não agora, eu acho que isso é um ponto bem relevante para explorar, porque tecnologias que hoje são totalmente baseadas em cookies, elas vão sofrer mais, então se você tiver que ativar isso, se você tiver que enriquecer com um third-party data, vai ser um problema maior. E outro ponto é o vislumbre com o third-party data. Ele é muito, muito relevante, ele é muito, muito importante. Mas eu diria que 80% do negócio está dentro de casa. Então, levar isso em consideração também quando você está começando um projeto, o que você
tá querendo com isso. Então, capacidade de modelagem, eu acho que é muito importante para adaptar o seu negócio, é um ponto relevante para uma DMP, para essa stack, a flexibilidade que ela vai te dar, porque, enfim, a gente também vem tendo muitos casos de ataques e empresas fornecendo dados para outras empresas. Então, isso gera um pouco de complexidade dentro desse modelo. Mas acho que o ponto mais relevante para montar esse stack, que talvez eu tinha a visão há 4 anos, eu continuo tendo, é realmente qual que é a capacidade dentro de casa para entender da tecnologia que você está adquirindo, qual é a sua capacidade de escalabilidade. Eu acho que esse é o ponto principal que faz ir atrás de uma DMP, de uma CDP, de qualquer tecnologia hoje, e como realmente essas empresas elas estão lidando com compartilhamento de dados e privacidade. Eu acho que isso são os pontos mais relevantes para mim dentro dessa discussão, quando você começa a olhar o flow de dados dentro da companhia e as ativações que você está planejando ter. Legal. Queria saber se o Luiz também tem alguma consideração, né, dentro dessa questão aí das empresas que estão pensando em adotar, né, um DMP ou um CDP, ou produzir dentro de casa, ou fazer alguma adaptação, né, e às vezes até para quem confunde também, né, se você tem alguma recomendação, Luiz, né, entre um DMP, um CDP, né, o que eu preciso? Cara, essa pergunta ela pode estar meio enviesada por conta de Salesforce, né? Acho que você precisa da nossa CDP, da nossa DMP. Então, brincadeiras à parte, eu acredito acho que o Paulo colocou bem, né, esse desafio. Eu acho que, até, né, adiantando um pouquinho o que a gente estava conversando no nosso papo na semana passada, eu acho que hoje tem tanto, vamos falar de DMP primeiro, depois a gente fala um pouquinho de CDP, mas eu acho que hoje essa questão de você focar mais no dado de first party te pede para você, né, ter esse processo, esses stacks melhor estruturados, né? Então, quando você está olhando para os seus dados de first party, principalmente para os dados que você consegue capturar no ambiente digital, né? Você vai precisar de uma solução que consiga fazer isso dentro do seu próprio stack, né? Veja a DMP, e que te adianta de alguma forma processos que antes a gente fazia com dados de terceiros, né? Que era a questão, por exemplo, de fazer com o data onboarding, por exemplo, né? Que trazer uma lista de CRM, por exemplo, que tinha uma natureza mais offline para o mundo online. Você consegue fazer isso ainda, mas com foco nas suas próprias plataformas, com o seu próprio stack. E eu acho que aí é que a gente olha para essa questão da CDP, e acho interessante nosso posicionamento de CDP é que a CDP nada mais é do que uma evolução do próprio CRM. Né? Então, quando você combina essas duas coisas, os dados de first party que você já tem dentro de casa, em uma plataforma que é capaz de fazer essa orquestração de canais, seja os canais que eram mais comuns para CRM, né? E-mail, SMS, o próprio push, ou seja, dentro de ativação na mídia digital, acho que a CDP está aí para meio que organizar essas coisas, né? Para parar e falar, puxa, eu consigo fazer um onboarding de um dado de cliente através de um e-mail, por exemplo, né? Tagueando a peça de e-mail, trazendo esse dado, essa informação de cookie ou do ID do celular da pessoa, de forma unificada, né? Então, acho que é basicamente isso. Acho que hoje também a gente tem tecnologia suficiente para fazer isso, para ligar todos esses
esses pontos de contato. E acho que o que mudou, que na verdade não mudou, mas o que voltou é essa importância dos dados de first party, né, para suas tecnologias, para suas estratégias de comunicação. Legal. Achei bacana até você falado, né, que agora a gente tem tecnologia para isso, porque isso me remete até a segunda história, então, do passado, né, que foi uma reunião que eu tive com o Luiz há vários anos atrás, né, ele estava até em outra empresa ainda, onde o trabalho ali hercúleo, né, que estava sendo feito, era justamente, né, os desafios de obter bases de dados aí, né, de empresa de crédito, né, para fazer um onboarding, né, desses dados, encontrar quais eram esses cookies, né, ou os devices IDs, e justamente passar essa informação de audiência enriquecida, né, para os clientes, que é um trabalho que hoje, né, é muito necessário dentro de casa, mas, né, nesse modelo não vai existir mais, né. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, então, né, quais eram, né, as grandes dificuldades ali na época, né, e hoje, então, a empresa que vai, né, buscar fazer esse matching das audiências ou enriquecer o dado, né, first party dela, que é o dado que ela pode ter, como que vão ser os caminhos aí? Cara, acho que é basicamente engraçado, né? Eu lembro dessa reunião e dessa demanda. E eu acho que o que a gente fazia na época, e de alguma forma o pessoal ainda faz isso, né? Principalmente com as empresas de crédito que se prepararam também, começaram a capturar o consentimento do usuário há pelo menos 1 ano e meio, então estão preparadas para fazer isso, mas acho que era o grande pulo do gato, e é uma coisa bastante comum no nosso mercado, e bastante comum na vida, era a velocidade, né? Então, eu tinha uma base de dados com milhares de consumidores que eu já tinha alguma informação offline, e eu queria carregar o máximo de consumidores possíveis para fazer uma campanha digital, né? Então, era um pouco isso que a gente fazia, né, com os meus parceiros de dados, e hoje esse trabalho não é que ele acabou, mas acho que ele mudou um pouquinho de figura, né? Que era aquilo que eu estava falando, puxa, hoje você consegue, através de campanhas de e-mail, fazer esse mesmo trabalho com uma velocidade muito diferente, né? Porque é um trabalho que você precisa construir, né? Você vai mandando os e-mails, precisa engajar essas pessoas, precisa ter um canal que esteja funcionando da forma adequada, né? Ou seja, né, com um IP que não está entregando na pasta de spam das pessoas, com esse processo todo configurado, para que o que você conseguia fazer antes, né, numa passada de dados, era quase que um processo de enriquecimento de dados, né, que isso também acontecia bastante no passado, né? Puxa, tem um dado offline, tenho informações só dos meus consumidores, quero entender renda, uma série de outros atributos desses consumidores. Puxa, eu enviava essa base para um parceiro de dados e recebia essa base com uma série de informações. Hoje você precisa repensar qual é o valor até dessas informações, visto que o cliente não te deu o consentimento para isso, né? Então, acho que tudo isso vai mudando, ele não termina, né? Acho que o valor está lá ainda, mas o desafio é como você vai trazer essas disciplinas para dentro de casa, principalmente sabendo que você não vai resolver isso de uma hora para outra, né? Então, é importante que isso esteja na estratégia, que esse processo seja incremental, porque à medida que você vai executando esse processo, você vai trazendo mais dados, vai fazendo, né, o onboarding de mais pessoas da base de CRM para participar de uma campanha no digital, por exemplo, mas hoje você não tem mais uma bala, né, a famosa bala de prata. A gente fez muita campanha no passado, onde, né, eu recebia uma demanda de um cliente dizendo, puxa, preciso fazer essa campanha para a semana que vem, eu quero toda essa minha base identificada, preparada para ativação.
Hoje você precisa esperar mais tempo, precisa realmente de uma disciplina para conseguir fazer isso com qualidade e de forma que seja interessante para as marcas que você está representando, André. Perfeito. Então, quem montou as audiências para Black Friday, montou. Quem não montou, não monta mais. Não, mentira, ainda deve dar tempo. Ó, tem uns 15 dias aí. Dá para ativar ainda. Dá para ativar ainda, né? Sim. Legal. Ramasa, você quer comentar um pouco sobre enriquecimento de audiências, como que vocês fazem aí na eFinancials, ou vamos para personalização de conteúdo? Pode ser. O que a gente está trabalhando hoje para personalização e enriquecimento de dado é a parte de... Primeiro um pouco do que eu falei, do mapeamento da jornada e como que a gente começa a entender os sinais dentro de casa e, enfim, começar a criar esses labels para os usuários dentro de casa de uma forma bem dinâmica. Então, realmente, a gente tem os setores do site, a gente sabe quais são as campanhas que a gente está fazendo, esse usuário veio por qual página, e tudo isso que é a parte analítica que já existe, mas agora com uma preocupação muito maior para enriquecimento de base. Então, antes que a gente não mandava, ficava só numa parte de reporting, hoje isso vai para dentro de CRM também, onde a gente começa a enriquecer com isso. Outra coisa também é modelos de propensão, a gente vem fazendo bastante para escalar, para aumentar a nossa base hoje em enriquecimento, tudo isso dentro, falando ainda num escala mais dentro de casa, então, modelo de propensão que a gente vem rodando, a clusterização, quais usuários eles são parecidos com outros, e rodar testes, e a parte de pesquisa também. Então, esses trackings que a gente faz hoje não é um tracking de marketing, ele é realmente para enriquecimento de dados. Então, hoje a empresa ela é um marketplace de empregos. Então, a gente está sempre conversando com os usuários e falando, arrumou o emprego, o que está faltando? Fez algum curso novo? Parcerias também com instituições. Eu te ofereço o cupom aqui, 20% de desconto para fazer esse curso. Você tem interesse? Não tem? Então, você começa a coletar um pouco mais de informação e isso tudo, que eu acho que o grande ponto aqui para a gente é tudo que a gente já fazia de analytics, de análise do negócio, e às vezes era um reporting ou uma apresentação, isso hoje vai para dentro do CRM, ele começa a virar essas badges dentro do usuário. Para personalização, hoje, para ser muito sincero, a personalização ela é muito contextual, é o que a gente faz, ela não é uma parte de personalização propriamente dita, é muito por contexto. Então, sites de interesse, são setores, são públicos específicos, então é muito na parte de personalização, da ativação dessas audiências e como a gente recebe o dado de volta e começa a enriquecer esse ciclo. Então, da parte de personalização mesmo, para ser bem sincero, é muito contextual hoje o que a gente faz pelos dados que a gente tem. Então, é interesse daqui, interesse dali, e encontrar conteúdos que são relacionados a isso, e sites que são relacionados ao que a gente se propõe. E a parte de régua de relacionamento, que é o coração do negócio. Legal, ou seja, de uma forma, né, ou de outra, basta não ter preguiça, né, buscar que tem como enriquecer dado, né, tem como fazer personalização, né, e para a gente falar então um pouquinho mais sobre isso, eu queria até trazer para o Luiz, então, Luiz, acho que bastante se fala, né, sobre os principais impactos, né, de puxa, eu não vou conseguir, né, fazer uma personalização multi-device ou algo assim, como que você vê, né, o real uso que está sendo feito aí nas soluções de personalização da Salesforce e, né, se de fato a gente tem esse monte de impactos ou não? Cara, boa pergunta, André. Eu acho que... Cara, eu acho que a gente está num momento muito interessante pelo seguinte, até umas semanas atrás eu estava conversando no LinkedIn com uma amiga de trabalho, uma colega que a gente trabalhou
na Wunderman no começo dos anos 2000, cara. A gente tinha toda uma gestão, né, da base de CRM de uma montadora, e muito do que a gente fazia, muito da disciplina que a gente tinha naquela época, quase 20 anos atrás, já buscava o que a gente fala hoje, né, da questão da visão única do cliente, de você fazer processos de ETL, de integrar todas as origens de dados para você ter uma visão que seja realmente verdadeira daqueles consumidores que você está olhando, e a gente olhava para estratégias de segmentação, que na época era feito meio que na unha, né, e o outcome desse negócio, a saída desse negócio normalmente era um papel, porque a gente estava falando ainda de uma época meio de mala direta, que era uma loucura a gente pensar hoje em dia, né, do ponto de vista de campanha. Já se fazia isso, mas se fazia de uma forma muito limitada, porque o limite que a gente tinha era justamente o limite que a gente não tem hoje, que é a tecnologia, né? Hoje a gente tem tecnologia suficiente para entender quanto tempo um usuário está navegando numa página específica, a profundidade da navegação da página, se o cara clicou na foto, não clicou na foto, o quanto ele interagiu, quanto ele não interagiu. Ou seja, hoje a tecnologia te possibilita não só capturar muito mais sinais do que no passado, principalmente comparando com o começo dos anos 2000, e a tecnologia te permite fazer uma personalização muito mais rebuscada também, né? Então, nesse aspecto, a gente tem uma plataforma de personalização em real time que veio para o mercado agora no segundo semestre, então isso está bastante fresquinho. A gente já tem alguns clientes que estão olhando para essa tecnologia e já, né, em fase de implementação, mas quando a gente olha para outros mercados, a gente começa a ver de novo, acho que é um modelo em construção, mas a gente vê algumas coisas muito sofisticadas. Por exemplo, a gente tem um cliente que é uma marca de roupas, onde essa tecnologia ela está hoje olhando para algumas coisas muito sutis. Por exemplo, se o Paulo entra no site, é um cliente, obviamente, né? Entra no site e se relaciona mais com as imagens da vitrine, que tem só as roupas, sem modelos, o modelo estatístico aprende com isso e começa a personalizar a vitrine para o Paulo só com as roupas. Enquanto que se você entra no site, André, e está interagindo com as peças de roupas que estão vestidas com modelos, o site ele se ajusta justamente para mostrar mais peças com modelos usando do que só as peças de roupa. Então, isso que para mim eu acho incrível no que a gente está vivendo agora, né? Porque você tem tecnologia suficiente para, primeiro, né, treinar uma máquina, entender sobre algumas coisas que são bastante sutis, aprender com isso, entregar isso e gerar mais resultado por conta desses refinamentos, né? Então, acho que a gente está talvez na melhor época para pensar em personalização e principalmente para levar valor. De novo, acho que aqui, talvez o pessoal que está nos ouvindo, se tiver o famoso bingo corporativo, eu estou muito, né, dentro dessas carteirinhas, da cartelinha de gerar valor, mas é verdade, acho que a gente tem hoje o melhor da tecnologia para gerar valor né, para os nossos consumidores. Então, isso para mim eu acho fascinante, cara, eu acho muito interessante mesmo. Eu achei legal esse exemplo dos modelos, porque não é toda a companhia que se prepara para ter, né, esses use cases, ou seja, acho que um dos impactos também para personalização não é só tecnologia, né, mas também ter uma estratégia por trás e uma preparação por trás para conseguir, né, fazer essa personalização, né?
Não, total, a tecnologia é enabler nesse contexto, né? Aquilo que o Paulo estava comentando antes também, eu acho que a tecnologia pela tecnologia, se você não tiver dentro de casa a disciplina e principalmente a visão do que você quer fazer, é difícil você entregar só com a tecnologia, né? Você tem que ter um time dedicado, você tem que ter a visão estratégica para isso acontecer, né? Perfeito, legal. Agora eu vou abrir aqui para perguntas do público, mas enquanto eles ainda não mandaram, eu acho que é legal a gente trazer algumas conclusões, né, principais aí de quando a gente repassa, né, tudo que a gente acabou de conversar. Então, quais são as principais estratégias, né, que mudam, os principais impactos na personalização, no enriquecimento de dados, né, o tratamento de dados primários. Mas antes de eu pedir para vocês trazerem suas conclusões, o César Eduardo Santos, ele não trouxe uma pergunta, mas ele comentou, ele falou, Ramaz é seu Canvas A3 clássico. E a Luísa falou que as melhores conversas partem do simples. E aí eu estou de acordo, porque eu confesso também que eu sou um desses desenhadores do papel, nesse sentido, eu sou um tanto analógico, né? Eu acho que um dia eu chego lá para desenhar num papel digital, mas até hoje, para desenhar a solução, ainda para mim tem que ser no papel. Para vocês também? Eu adoro. Eu Também, adoro. cara. Eu tenho quando eu mudei para essa empresa agora, o meu chefe perguntou: o que você precisa na mesa? Precisa de telefone? Precisa de alguma? Eu falei: não, só me dá um pedaço de papel, alguns lápis de colorir, preto, vermelho, e o notebook ali para eu responder e-mail. Eu vou brincar aqui nesse pedaço do papel, que é onde eu gosto. Funciona bem. O computador ele serve muito para idealizar, para salvar o resultado e para você executar, mas o papel é onde eu perco mais tempo ali desenhando e planejando. E você, Luiz, você usa papel também ou você é um criativo Cara, digital já? não, eu sou total do papel, cara. Eu preciso do papel também. O papel me ajuda a pensar, o papel me ajuda a corrigir. Eu sou igual. Eu tenho muita afinidade com a história do papel e do lápis e tal. Inclusive, as minhas notas eu faço a lápis ainda hoje. Eu tenho um hábito meio estranho, porque eu preciso primeiro anotar no papel, depois eu organizo. Tenho tem uma ferramenta interna que a gente usa normalmente para organizar isso. E é engraçado, se eu faço direto, eu lembro menos do que quando eu faço no papel. Então, Olha eu só. acho que essa história do papel tem uma coisa meio sinestésica no meu caso. Eu preciso anotar para depois lembrar daquilo. Se eu só digito, eu tenho mais dificuldade de lembrar. É engraçado. Boa. O Daniel Malina mandou uma pergunta. Ele falou o seguinte: vocês acreditam que essas restrições na coleta de dados podem forçar empresas que têm como objetivo principal aumentar a taxa de conversão a curto prazo a priorizar conversões de maior qualidade e LTV? Como vocês acham que é esse olhar aí? Na verdade, eu acho que já deveria ser muito assim, porque realmente é onde a gente, pelo menos nos últimos anos, eu vejo mais resultado. Lógico, a pressão do dia a dia ela acontece, você precisa vender todos os dias, mas essas metodologias acessórias e que realmente te trazem um entendimento melhor sobre o comportamento do seu usuário, ele faz muito mais sentido. Então, no LTV que ele citou agora, é onde você realmente vai conseguir entender muito mais um site de vendas, do comportamento de compra do seu usuário. Não é só numa compra, são em 3, 4. Os dados que você está coletando dele, tudo isso sendo usado como feedback para a sua compra de mídia ou para a sua estratégia, com certeza isso vai mudar bastante. Só um ponto que talvez na transição as pessoas que hoje falando muito de performance, talvez elas vão se sustentar muito em canais que trazem que elas têm uma maior confiança, Google, Facebook, LinkedIn, são esses caras que eles vão sustentar um pouco. Então talvez na transição tenha um pouco mais de dificuldade, mas com certeza o LTV para quem tem realmente o cliente, o consumidor ali, isso é determinante numa situação como essa. E aí, você também acha, Luiz, que
A LTV veio estamos nesse caminho aí de olhar mais para longo prazo? Cara, eu acho que esse é o caminho. Não sei se nós estamos nesse caminho, né? Porque pelo menos a maioria né, das conversas que eu tenho, acho que o interessante é que essa é a visão, né? Mas o pessoal ainda está preocupado com a venda de amanhã, com a venda dessa semana, com a venda desse mês. Então eu vejo que tem você precisa equilibrar um pouco essas duas coisas. E eu acho que nesse aspecto vai bem em direção ao último ponto do Paulo, que acho que a gente vai ver sim uma concentração de investimento nas plataformas que ele comentou, porque isso de alguma forma consegue trazer ou equilibrar um pouco essa equação. Mas é um bom ponto. Eu acho que a gente precisa estar pensando sim no médio prazo, no longo prazo, em qual o valor que a gente vai trazer para esse consumidor, principalmente para não perdê-lo, né, no meio dessas jornadas. Legal. Para a gente não estourar muito no tempo, eu vou fazer mais uma pergunta, aí deixo vocês concluírem aí e a gente encerra, tá? O Rafa Enes falou o seguinte: falou-se bastante de personalização. Como vocês veem o papel de equipes de cientistas de dados contribuindo para esse tema e gerando valor a partir de dados first party? Tem algum case relevante para compartilhar onde foi empregado o uso de inteligência artificial em projetos customizados de personalização? Posso começar nessa? Cara, eu acho que é importante as empresas que têm, né, que vêm desenvolvendo essa disciplina estão olhando, eu vejo que elas estão olhando para algumas plataformas. Acho que o importante nessa etapa que a gente está é o seguinte: quando você tem uma empresa, ou desculpa, uma área de data science dentro de casa, é importante que a plataforma de personalização que você usa te possibilite usar esses modelos, né? Usar o que esse time está usando para influenciar nesse processo de personalização. E às vezes isso não são duas coisas separadas, né? Você tem a plataforma de personalização que funciona meio como uma caixa preta e que você não consegue influenciar no que está acontecendo. Eu vejo isso perdendo força, justamente porque as empresas que estão mais avançadas querem que esses modelos de propensão de alguma forma influenciem em todo esse resultado de personalização. Eu tenho alguns casos, acho que a gente está mais avançado nessa área nessa disciplina de personalização, justamente no segmento que o Paulo estava inserido antes, né, que é justamente o segmento de varejo, e-commerce, é onde eu vejo a maior sofisticação nesse processo. Você quer comentar um pouco, Paulo? Sim, eu acho que é fundamental o papel da equipe de tecnologia de dados dentro do processo. Vivi isso dentro de Magazine, onde a gente tinha realmente discussões de negócio, não de desenvolvimento, mas discussões de negócio. E era totalmente resolvido pela equipe de Data Science. E o case que acho que vale muito a pena é o aplicativo que ele é totalmente baseado, a maior parte da navegação dele ele é personalizado e a conversão era 3, 4 vezes superior do que o desktop, onde a gente não tinha uma personalização tão forte. Então, isso foi desenvolvimento dentro de casa, isso foi tocado pela equipe de desenvolvimento de tecnologia, e a equipe de marketing e de business, ele dava os inputs. Quem realmente fazia a mágica acontecer, as coisas acontecerem ali, era a equipe de tecnologia, desenvolvimento e colocando isso em pé. Então, vários cases que eu vivi dentro de Magazine e personalização, posso com muita segurança dizer que 80% do sucesso era equivalente, era do time de desenvolvimento de tecnologia que estava totalmente inserido na discussão desde o momento zero, entendendo o problema que a gente tinha para resolver.
Muito legal, nossa, baita diferença na taxa de conversão, né? Tá aí mais do que justificado. Por que fazer personalização? Legal, senhores. Vamos aos pensamentos finais, então, um tweet, uma conclusão, né? Sobre tudo que conversamos aqui. Quer começar, Luiz? Quero. Eu acho que, Dino, cara, eu vou acho que bater na mesma tecla. Eu acho que a gente está num momento onde é muito interessante, né? Que é o momento que a gente está vendo essa convergência da área de dados, porque, né, historicamente, eu, pelo menos na minha experiência, né, vivia em um ambiente onde, né, o CRM está aqui, a mídia está do outro lado, a gente começa a juntar tudo. Esse foco na criação dos seus assets de dados de first party acaba sendo muito importante. E uma coisa que a gente tocou bastante por cima foi a questão dos cookies, né, do sumiço dos cookies, da falta dos cookies. E eu vejo isso um pouco como uma adequação de tecnologia, aquilo que aí eu comentando a história do Paulo de novo, né? Poxa, tiramos os termos do relatório de SEO, o que vai acontecer? O que vai acontecer é algo parecido com isso, né? Vai ser substituído por uma outra tecnologia que vai te possibilitar fazer praticamente as mesmas estratégias. Acho que é isso, né? E para fechar, vou fechar com aquilo que eu abri, né? Acho que o mais importante de tudo isso que a gente está falando, o mais importante é você sempre pensar nessa questão, né, da confiança e como é que você vai trocar esse valor da confiança entre a sua marca e os seus consumidores, para que você consiga capturar esses dados e depois executar isso de forma interessante, que gere valor para esse consumidor. Perfeito. Concordo com você, sempre que existe confiança, não existe medo, né, de compartilhar esse dado, você sabe que está sendo feito um uso que acaba sendo benéfico para você. Muito bacana, obrigado, Luiz. É isso aí. Imagina, obrigado a você, André. Ramasa, suas considerações finais, meu caro. Bom, eu acho que, como eu falei, não tem motivo para pânico dentro do primeiro cenário. Lógico que isso aumenta a complexidade, mas é o feijão com arroz, é o dia a dia ali muito bem feito dentro de casa, coisa que a gente só tem que fazer o que a gente já deveria estar fazendo, como pessoas que estão pensando em marketing. E realmente o ponto que o Luiz levantou, acho que faz a troca, a confiança, ela é fundamental, ser muito mais transparente hoje com o consumidor, com o usuário, para que realmente a gente consiga mostrar o valor que a gente está gerando em troca do que eles têm de maior bem, de mais relevante para eles, que são os dados pessoais, é o que a gente quer, é o que a gente tem que prezar muito mais. Então, acho que é isso. Não ter pânico, vai ficar tudo bem e a gente só fazer o trabalho de casa e o básico muito bem feito, que a gente consegue ter bons resultados, mesmo com a complexidade que vai ser adicionada agora. Excelente. Muito obrigado, então. Senhores, era isso. Queria agradecer mais uma vez pela presença. Foi uma delícia. Só teria sido melhor se a gente tivesse, sei lá, café, pão de queijo, né? Essas coisas que o mundo físico não nos garante. Mas foi ótimo. Muito obrigado, viu? Beleza, obrigado. Valeu de novo pelo convite. Obrigado, André. Valeu, Paulo. Obrigado pela conversa. Legal, pessoal. Antes de encerrar, eu queria só então dar um breve repasse no que a gente tem pela frente. Essa semana a gente vai ter ainda bastante conteúdo, né? Amanhã, no dia 4, vai vir a Ellen Modesto, Eduardo Campos e o Denis Fugito para falar sobre estratégias combinadas aí de marketing cloud para gerar mais resultados. No dia 5, a gente vai ter Raya Drogasil, Diageo e DP6 falando juntos sobre como a gente obtém mais benefícios quando a gente junta os dados on e offline, né, para as análises. O Vitor Patalano e o Bruno Bedo vêm no dia 6, lá do Gato Mestre, contar para a gente o que acontece quando a gente usa Data Science para prever o futuro do futebol. Rafa Enes vai moderar essa conversa aí com eles.
E na semana que vem, então, a gente encerra, né, o nosso grande evento aí em Marketing Data Science com a Mônica, o Paulo, o Rafa e o Ishida, trazendo como que a gente enxerga aí, dando uma envelopada e um wrap-up no nosso evento para trazer o que esperamos aí do futuro do marketing digital. Ok? Mais uma vez eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros Google e Salesforce e a todos os apoiadores que fizeram, né, esse evento possível, todos os nossos palestrantes, o Cartola, a Raia, o Itaú, a iFinancial Careers e a Diageo. Senhores, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Muito obrigado. Bom dia.